Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o que eu preciso de ter na conclusão do meu trabalho. A conclusão de um trabalho, eu tenho que responder o que é se meu objetivo foi ou não alcançado. Por exemplo, o objetivo do trabalho do Guilherme, não, de quem? O objetivo do trabalho, por exemplo, de um de vocês, está lá assim, verificar os benefícios do home office para os professores, para os docentes, um exemplo. Um dos objetivos, analisar se o home office foi prejudicial devido à quantidade de horas a mais trabalhadas. O que vai vir nos resultados, na conclusão? Vai vir assim, após a pesquisa, foi verificado que o home office traz vários benefícios, como esse. Só citar, porque você já discutiu lá em cima. Mas também foi verificado que ele aumentou a carga horária dos professores, que acarretou alguns problemas de saúde, isso e aquilo. Então, você vai responder se seus objetivos foram ou não alcançados. Então, deixa eu mostrar para vocês um trabalho pronto. Administração, RH. RH, logística, e agora de quem? Deixa eu ver. Deixa eu abrir esse aqui. Professora, não está compartilhando a tela. Desculpa, gente. Cabeça deu um bug. Obrigada, viu? Pela ajuda. Por nada. Então, olha só, pessoal. Esse trabalho aqui, né, o Paulinho, ele orientou, né, o Túlio, a Santina e o Gustavo. Eles estavam falando sobre mobilidade urbana e alternativa sustentável. Aí, o objetivo desse trabalho deles era pesquisa com aumento de área de veículo, buscou refletir as formas eficientes no convencimento da população na mudança dos hábitos à medida em que também se necessita de uma estrutura cicloviária segura e boas condições para o uso. Então, eles começaram a pesquisar o aumento diário dos veículos e etc. Vamos lá para os resultados. Então, aqui nos resultados, eles vieram buscar sobre o planejamento deficiente, a estrutura que eles tinham, a discussão, falando de Anápolis, sobre a mobilidade, falando sobre as garantias de se ter uma mobilidade maior na cidade. Mas as considerações finais concluiu que o aumento considerado no número de automóveis gerou congestionamentos maiores, devido ao plano diretor, tal. Então, a gente tem ciclovia? Aí ele respondeu, pouco foi pensado sobre a bicicleta como modal e tal. Ele está respondendo objetivo. De acordo com a pesquisa, a ciclovia implantada não supre tal coisa. Tendo esse contexto, o trabalho refletiu, à vez disso, onde este trabalho forneceu subsídios para pesquisas superiores. Então, quando eu tenho uma considerações finais ou uma conclusão, eu respondo os meus objetivos, se eles foram ou não alcançados. Então, vamos dar um outro exemplo. Deixa eu pegar um outro trabalho aqui. Pegar o do Ednei, que ele era meu filho. Então, aqui. O objetivo dele era pesquisar e mostrar as fases de descarte de materiais e produtos em geral e o modo de reutilização dos mesmos, considerando a sustentabilidade ambiental. Considerações finais. Muitos locais deixam faltar as obrigatoriedades com o descarte do lixo. A logística reversa, ela é uma das principais formas das empresas melhorarem esses resultados.
Aí ele colocou sobre o plano de ação de resíduos, que foi o que mudou tudo, que as empresas que utilizam essa ferramenta é uma forma positiva, que a redução dos custos com lixo vai ser ótimo e que seria necessário mais estudos nessa área da logística, assim como conclui o estudo de logística reversa junto com a sustentabilidade. Então, ele conseguiu responder os objetivos dele nas considerações finais. Professora, mas qual que é a diferença de considerações finais com resultado de discussão? Aqui no resultado de discussão, você responde de acordo com autores. Então, aqui você buscou responder cada um dos seus objetivos de acordo com cada autor. Considerações finais ou conclusão é o único lugar do trabalho inteiro que você vai poder colocar a sua opinião. Lembrando que essa sua opinião, ela vai ser em torno aí, normalmente, essa sua opinião, ela vai ter que ser em terceira pessoa, não pode ser pessoal. Por exemplo, analisou-se, concluiu-se, foi verificado, você não vai colocar. Após essa pesquisa, nós concluímos, você não vai fazer isso. Você vai colocar. Após a pesquisa, concluiu-se que, ou verificou-se que, né, tal coisa. Certo? Vocês estão entendendo? Gente, fala comigo. Então, essa é a diferença, tá? Eu preciso de responder os meus objetivos, eu posso colocar a minha opinião, se foi satisfatório, se não foi, se é daquele jeito, se não é, se o home office é bom ou não, mas tem que ser de acordo com os resultados que eu coloquei no trabalho. Por exemplo, eu escrevo o trabalho inteirinho que o home office foi ótimo. Aí, na minha conclusão, eu falo que o home office prejudica a humanidade. Então, eu estou concluindo de acordo com a minha opinião, mas eu tenho que colocar de acordo com o que eu pesquisei no meu trabalho. Senão, eu vou fugir de tudo aquilo que eu estava pesquisando e que eu estava buscando, né? Então, as considerações finais é a minha opinião de acordo com o trabalho, só que em terceira pessoa, onde eu respondo se meu objetivo foi alcançado ou não. O resultado de discussão é cada objetivo que você ainda está discutindo, certo? Cada resultado que você buscou, você discute, mas de acordo com cada parágrafo, autores diferentes. Essa é a diferença. Vamos ver um trabalho prontinho, então. Estrutura do trabalho pronto. Lembrem-se, na hora de formatar, tá? Já estava formatado o modelo para vocês, tamanho de letra, aqui está em PDF, mas tamanho de letra. Lembra que o resumo... Lembra que o resumo tem que ter um pouquinho da introdução, tem que ter um pouquinho da metodologia, tem que ter os objetivos, um pouquinho dos resultados e um pouquinho da conclusão. Resumo é um pouquinho de cada tópico do trabalho, certo? Então, pode ser maior? Pode. Pode dar uma folha? Pode. Mas o resumo, ele tem que ter um pouquinho de introdução, um pouquinho do objetivo, um pouquinho da metodologia, um pouquinho do resultado de discussão e um pouquinho da conclusão. Não precisa de colocar tudo, mas é algo que chama um autor, um leitor a ler seu trabalho e falar que seu trabalho está bom ou não. Lembra que os parágrafos devem ter citações. Se a citação for dentro de parênteses, tem que ser caixa alta, igual está aqui. Brasil é caixa alta, e são aulas que eu já dei, eu só estou revisando, tá? Se o autor for inserido... Oi? Como assim um pouco de tudo? Que parte que eu vou pegar de cada um desses? A parte que você achar mais importante para colocar no resultados, ou no resumo. Se você vai fazer um pouco da introdução, você pode verificar um pouco que seja importante. Se você acha que é o primeiro parágrafo, um pedacinho do segundo, que você
conseguir explicar um pouquinho da introdução do seu trabalho. Pensa que alguém vai ler só o resumo e vai verificar se ele gosta do seu tema para ler o restante. Como se fosse a sinopse do filme. Eu coloco uma introdução do que é o filme, eu coloco um pouquinho sobre que tipo de filme que é, e aí eu chamo o leitor para querer assistir o filme ou não. Deu para entender? Você que vai escolher o que for melhor para colocar lá. Da metodologia, você vai falar se é qualitativo, se é qualitativo ou quantitativo, e o período que você desenvolveu a sua pesquisa. Resultado, você vai pegar um pouquinho dos seus resultados e colocar lá, o que for mais importante. A conclusão, você vai colocar um pouquinho da sua conclusão lá, não precisa de pôr tudo. Deu para entender? Certo? E aí, só para a gente lembrar da formatação, dentro do parênteses, Brasil, tudo em caixa alta. Certo? Um exemplo. Se ele for inserido no texto, não é caixa alta. Lembra que é nome próprio normal, C maiúsculo, V maiúsculo. Costa e Vale 2006, está inserido no texto, então ele vem no texto normal. Final do parágrafo ou final de frase tem que ser caixa alta. Vamos para o próximo aqui. Ó. Final de frase, final de parágrafo, eu tenho caixa alta. Certo? Dentro do parênteses sempre é caixa alta. Ah, professora, eu fiz uma citação direta. Lembra que a citação direta, eu tenho um recuo aqui de 4 centímetros, eu tenho que ter uma letra de tamanho 10 ou 11, e eu tenho que colocar citação nela também, que é a mesma da de cima, normalmente, tá? Professora, como que eu vou formatar aqui os nomes? Já estava formatado para você. Toda vez que aparecer um número só, que é o tópico, ele é caixa alta em negrito. Toda vez que aparecer 2 números, que é segunda ordem, ele vai ser todo caixa alta, mas sem negrito, tá? Norma da BNT. Deixa eu ver se tem um de 3 números. Não tem aqui. Se tivesse 3 números, era tamanho normal, sem ser caixa alta, e negrito. Professor, e quando eu coloco figura? Você cita a figura antes dela, eu coloquei lá no grupo para vocês essa semana, exemplos de citação de figura e tabela. E quadro. Eu chamo a figura, ela aparece, eu coloco a legenda embaixo, junto com a fonte de onde eu tirei. Então, toda vez que aparecer uma figura no meu texto, deixa eu ver se tem outra. Não tem. Mas toda vez que aparecer uma figura no texto, você chama a figura no texto, coloca a legenda da figura e coloca a fonte da figura. Ok? Então, olhem bem essa questão da citação. Parágrafo, ele é 1,25, está lá no manual. Espaçamento entre linhas é 1,5, é só vocês arrumarem. Citação direta, o espaçamento entre linhas é simples, é o único lugar. Referência bibliográfica. O espaçamento entre linhas é simples, não é espaçamento 1,5. Então, isso são formatações que estão lá no manual para vocês, certo? Que estão nas normas da BNT. O que vocês precisam? Ler com cuidado, e olhando cada parte, e olhando se o texto está, por exemplo, um parágrafo grande, um pequeno. Comecem a verificar a formatação agora, não deixem para depois, porque quando é para formatar tudo de uma vez, bagunça. Caso vocês pensem em pagar alguém para arrumar a formatação do seu trabalho, tá? Essa pessoa tem que conhecer as normas da faculdade. Por exemplo, vamos dizer que a Elô pede para a irmã dela, que estudou na evangélica, fazer a formatação. Na evangélica não usa a BNT 2002, é a BNT 2010. Aí vai formatar o trabalho todinho diferente, e aí na hora da banca você vai ter problema. Então, até para você escolher alguém, vocês precisam de alguém que formataria, né? Que não é proibido alguém formatar para você, é proibido alguém fazer por você,
você tem que ter uma pessoa de confiança. Caso alguém queira, eu conheço uma pessoa só, mas eu também acho que você não precisa de gastar, certo? Se você mesmo seguir, você consegue fazer tudo. O negócio é você ter que sentar e se dedicar a fazer essas formatações, que formatação vale quase 20 pontos aí do trabalho final, tá? Lembrando que é 5 pontos de apresentação e 5 pontos de trabalho escrito. Aí, pessoal, vamos para o nosso cronograma aqui. Olha só. Esse aqui é nosso cronograma. Prestem atenção. A postagem do trabalho completo, a versão final, ela é para dia 7 de junho. Hoje é dia 20, então é daqui 17 dias. Vocês vão postar o trabalho prontinho. Dia 4 de junho, vocês já postam conclusão e referência bibliográfica sem formatar. Lembra que sempre vocês têm que postar no modelo. Tem que estar todos os tópicos pedidos anteriormente naquele modelo. Eu vou passar no Plágios e verificar se deu muito plágio. E vou devolver para você, te autorizando a ir para a banca ou mandando você arrumar o trabalho para enviar para mim de novo. E aí, esse TCC que vocês vão postar para mim aqui do dia 15 é aquele que você não mexe mais, que não vai ter alteração mais, é o TCC que vai para a banca. Como vocês terão que postar para mim, dia 28 de maio, né, daqui 8 dias, resultado de discussão e desenvolvimento, semana que vem, que dá dia 27, vocês não terão aula física comigo. Vocês pegarão a aula do dia 27 para escrever. No dia 3, aqui de junho, nós teremos aula sobre apresentação. Eu vou explicar para vocês como fazer slide, eu vou explicar para vocês como se comportar na banca, eu vou explicar para vocês como serão as bancas. Porque na semana do dia 10 é prova, então não tem aula, certo? E dia 17 já possivelmente vocês já entregaram e já é a semana que inicia as bancas, certo? Entenderam? Professor, eu ouvi em outra aula que dia 3 é feriado, só que eu não sei do quê. Se isso é verdade também não, tô perdida. 3 de quê? Dia 3 que a senhora falou. Não sei. Ah, é Eu Corpus ouvi. Christi. Será que é Corpus Christi, né? Não. Eu ouvi, não sei se é verdade não. Tô perdida também. Deixa eu ver. Ai, feriado de quê, gente? Adiantou, né? Não colocou aqui. Feriado 2021. Corpus Christi. Eita. Cadê eu aqui? Peraí. Dia 3 é feriado, quinta-feira. Dia 10, semana de prova. Vocês têm muita matéria? Vocês têm matéria todo dia? Como é que é? Tipo assim, vocês vão ter prova todo dia? Alguém sabe me falar? Eu sim. Sim. Então faz assim. Nós, do quarto período de RH, vamos. Então vamos fazer assim. Como dia 3 é feriado, semana que vem a gente faz sobre a apresentação, tá bom? Dia 27 que vocês ficariam para escrever, a gente tem aula. Aí dia 3 vocês ficam para escrever, porque é feriado. Combinado? Então, dia 27 tem aula normal, para a gente falar sobre nossas apresentações. Dia 3 é feriado, dia 10 é prova, dia 17 vocês já entregaram. Certo? Combinado? Dia 17, você tá falando prova sua? Não, não. 17 não é prova, não. Dia 10 é semana de prova. Ah, sim, é semana de prova.
Isso, do dia 7 ao dia 12 é semana de prova, então não tem aula na semana de prova. Semana de prova é para o aluno fazer as provas. Então, eu não dou aula física dia 10, certo? E dia 17 vocês já vão ter entregado o TCC, porque vocês vão entregar dia 15 a versão final. Então, a gente vai ter aula que vem falando sobre a apresentação, na outra feriado, na outra prova, na outra já entregaram. Certo? Dedicação total, gente. Eu acredito que todo mundo consegue fazer, todo mundo consegue apresentar. Eu confio em vocês, mas vocês têm que confiar em vocês. E tem que ter dedicação agora. Tem gente que está muito atrasado, que não começou a escrever resultados. E aí, é 10 dias aí para você se dedicar muito, combinado? Elaine, Oi. apresentação vai ser lá na Fama, ou vai ser online, Na Fama. presencial? Presencial. Só 3 pessoas na sala e o aluno. Todo mundo com máscara, face shield. O aluno vai poder tirar a máscara para poder apresentar, mas a máscara face shield, né, para poder apresentar. Mas aí eu explico para vocês tudo da apresentação semana que vem, tá? Aí a gente vai ter que comprar essa máscara aí que você falou, não, que eu nem conheço. Face shield é aquela máscara, é R$5 na Vitor Festa. Tá, Tem de 3 e pouquinho em outro lugar. É aquela que você põe por fora, sabe? Como se fosse um protetor. Aham. Mas aí é necessário para proteção mesmo, porque é um dos protocolos para estar na faculdade. Só que não vai ter público. Essa é a parte boa, que vocês nunca gostam que ninguém assiste. Banca é pública. Qualquer um pode assistir sua banca, mesmo você não querendo. Já na pandemia, não. Eu não deixo ninguém entrar. É só o aluno e os 3 professores. Eu acho, opinião particular minha, que devia ser online também. Já que todas as aulas foram online, né, a gente apresentou o trabalho online, assim, é só opinião minha, ninguém vai mudar o protocolo por causa da minha opinião, mas eu acho que o risco continua do mesmo jeito. Deixa eu te explicar. As práticas estão acontecendo na faculdade, nunca pararam. É porque o curso de vocês, nesse semestre, vocês não têm prática. A administração está tendo prática nos laboratórios de computação, a contabilidade está tendo prática no laboratório, os estágios estão acontecendo normalmente, certo? O que não está tendo é a aula teórica, e o de vocês é a apresentação prática. A prática não parou. Parou no ano passado, esse ano não. Tá certo? Os cursos todos, até das ciências sociais, que é a área de vocês, estão tendo prática na faculdade, certo? Então, essas apresentações, elas são partes práticas. Tem muitos alunos que, na hora da apresentação online, a internet cai, ele está muito nervoso, não consegue expor a apresentação, ele desliga a internet lá e ele não fala mais nada, ele reprova. Então, a gente faz mais porque lá a gente consegue ver seu nervosismo, a gente consegue ver e consegue te ajudar. Online a gente não consegue, tá? E aí, mais para frente, só se mudar a matriz de risco, porque o risco está leve na cidade de Anápolis. Se mudar a matriz de risco para moderado ou, né, a vermelha, aí sim, aí não será presencial. Tudo bem? Mas desde o semestre passado já foi. A gente só teve online um semestre, que foi o início da pandemia, foi 2020/1. 2020/2 já foi presencial, tá certo? Gente, vocês têm mais alguma dúvida? A apresentação a gente fala, então, semana que vem. Conclusão foi hoje, fechamos resultado de discussão semana passada, e agora é formatação com vocês. Mandei um documento essa semana falando sobre referências bibliográficas. Lembra que se você tiver dúvidas sobre a referência bibliográfica, vocês podem buscar aqui, ó, no manual de TCC aqui, tá aqui, ó, ABNT referência. Clica nela, aqui tem a referência de cada coisa que você for buscar. Ah, eu estou tirando da monografia. Ah, eu estou tirando de um artigo. Ah, eu estou tirando aqui de um trabalho de um congresso. Então, tem exemplo de tudo aqui nas normas da BNT, tá? Para referência bibliográfica.
Então, meninos, é isso. Agora é com vocês. Semana que vem a apresentação e na outra vocês já entregam praticamente o trabalho pronto. Tá certo? Professora, Diga, Raquel. eu tenho uma dúvida, é sobre a justificativa que tem que ser na introdução, certo? Penúltimo capítulo. Só Parágrafo. que isso, no parágrafo. Mas aí como que fica? Tipo, tem o nome justificativa lá, é só tirar o nome justificativa porque não vai bater, Aqui, ó. entendeu? Uma coisa com a outra. Aí eu não A entendi essa gente não põe parte. tópico mais. Aqui, ó. A justificativa do trabalho do Ednei era essa aqui, ó. Para Santos, a logística reversa é dessa forma. Com a logística tal, ele tirou o nome justificativo e colocou. E aqui está o objetivo, ó, no último parágrafo da introdução. Entendeu? Vamos ver aqui o dos meninos, ó. Aqui. A justificativa deles. Certo? E no último parágrafo aqui, objetivo. Eu entendi, assim, só que eu acho que não vai bater, entendeu? Porque igual a minha introdução já tá prontinha. Aí a justificativa vai para introdução, aí eu não sei como Aqui. encaixar, entendeu? Não, é só você colocar. Você escreve assim, ó. Devido a esta importância, esse trabalho justifica-se de tal forma. Aí você põe a justificativa. Assim como você vai Tá bom. colocar o presente estudo objetivou-se de tal forma. É obrigatório, a justificativa está ali. É só você fazer uma ligação do texto que já está prontinho com o outro. Então, você vai colocar. Ok. Devido a essa importância, a justificativa desse trabalho, este trabalho justificou-se em. Aí você põe o texto da justificativa do TCC. Certo? O nosso trabalho não tem agradecimentos também não, né? Porque lá no Artigo. modelo que não tem, né? Ou tem? Não. Então, Você no pode caso falar. agora são considerações finais e Referências. as referências. Onde você vai fazer agradecimento? No último slide da apresentação. Você pode agradecer seu orientador, seus professores, sua família, Deus. Não pode ser no início, porque senão você chora, antes de começar a apresentar. No final, você pode colocar um agradecimento, que aí a adrenalina já vai diminuindo. Tá certo? Ok, então. Certo. Entendeu Obrigada. o textinho? Devido a essa importância, este trabalho justifica-se da seguinte forma, ou justifica-se em, joga o texto, certo? E no objetivo, que é o último, você fala, por isso, o objetivo da pesquisa foi tal coisa. Só faz uma ligaçãozinha com o que já está escrito. Ok? Ok. Beleza, obrigada. É isso, gente. Então, vou parar a gravação, amanhã eu posto ela para vocês.